prazer. Obrigada a você por estar conversando com a gente, expondo um pouquinho da tua história. Então, eu gostaria então que tu falasse como tu recebeu o diagnóstico da Pietra, o que te levou a procurar um médico, o que tu percebeu de diferente nela? Assim, ó, a Pietra, né, como são gêmeos, eu sou a mãe da Giovanna e da Pietra. A Pietra, desde que nasceu, ela nunca dormiu uma noite inteira. Ela chorava em torno de 6 vezes por noite, em questão de 1h30. E isso começou a atrapalhar o meu sono, atrapalhava o sono da irmã dela. Eu comecei a frequentar pediatras e todos eles diziam: é terror noturno, é pesadelo, é coisa de criança que passa, né? Aos 6 meses, o diagnóstico seria a cólica. E assim foi até 1 ano. Passou de 1 ano, continuou. Diziam que era simplesmente a falta, aquela coisa de dormir muito cansada, dava aquela choradeira. Aos 2 anos, eu frequentei um pediatra de novo. E eu insisti nele, eu digo, olha, ela continua chorando. Como ela tinha começado a falar com 1 ano e meio, ela um dia acordou num grito desesperado, que ela sempre iniciava com um grito e chorava. E ela começou a dizer que tinha dor na cabeça. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu cheguei no pediatra e falei, ela tá dizendo que dói a cabeça. Aí ele disse assim, vamos acompanhar, vamos tentar dar alguma coisinha, dar um chazinho de camomila, quando vê ela tá sonhando que bateu a cabeça, alguma coisa do tipo. Começamos com um chazinho, achando que era por causa da agitação. Até que então ela teve uma infecção na garganta e começou a ter crises de ausência bem no momento da infecção. Olha só. No caso, a crise de ausência, ela meio que ficou mais vulnerável. Ela estava com uma infecção na garganta, ela já tinha terminado o antibiótico, estava passando, ela começou a apresentar crise de ausência. Tanto que eu achei que era um efeito colateral do antibiótico, fiquei com medo, né? Sim. Voltei no pediatra dela, ele me pediu assim, vamos fazer um eletro da cabecinha dela? Só por garantia para ver o que está acontecendo, que isso que ela está tendo é crise de ausência. Sim. Fizemos um eletro, apareceu mais de 30, 35 crises convulsivas em 40 minutos de eletro. Então aquilo já foi um desespero. Sim. Ele me falou, encaminha vai para um neurologista, que eu não sou neuro, para ver o que está acontecendo. Por mais que seja a crise mais leve, né, que seria uma ausência. Fui para neurologista, foi exigido uma ressonância. Descobrimos que ela tem uma displasia cortical focal. Ela tem uma má formação no córtex, na parte da frente, do lado direito. Que no caso é que os neurônios, eles não desenvolveram. Eles não foram para o lugar correto e ao mesmo tempo não desenvolveram. Isso vem desde o útero, né? E depende de onde é localizado na pessoa, afeta certas coisas. No caso da Pietra, afeta comportamento, ela é impulsiva, ela não pensa no que ela vai fazer porque a parte do pensamento foi danificada. Então, começamos a fazer o tratamento para epilepsia, porque esse seria o motivo da epilepsia dela, né? Ela faz aí tratamento para as crises e faz terapias, que no qual ajuda muito. Começamos com a ecoterapia, ela precisava de atividades multidisciplinares, né? Começamos com fono e psicopedagoga e entramos com a ecoterapia, já deu um avanço enorme. A neuro dela começou a entrar com outras medicações que estão ajudando muito ela, porque consequência disso também ela é hiperativa, né? E a princípio tá tudo controlado, graças a Deus. Ela tá bem. A ecoterapia fez uma grande diferença. Nas primeiras 4 sessões eu já notei uma diferença absurda nela. Outra coisa que eu incluí na vida dela foi um animal de estimação. A gente conseguiu um cachorro grande, de porte grande, porque ela não tem controle do que ela faz. Ela quer ser delicada, mas ela é muito impulsiva. Então ela pode querer te dar um abraço, querer te esmagar, sabe? Um cachorro pequeno pode acabar machucando e acabando mordendo de volta. Então um cachorro de porte grande para ela e um bicho super calmo era o que ela precisava, porque a neuro falou, como ela é uma criança agitada, ela precisa de um bicho calmo. Se é uma criança introvertida, um bicho mais solto para a criança se soltar também. Isso foi uma coisa que ajudou muito. O pet é muito importante no tratamento. Ela adora Pode abraçada. parecer bobagem, mas não é. Não é. Não é, porque se tu tendo um bicho de convivência com a criança dentro de casa, tu nota a diferença, com certeza. Com certeza. E a ecoterapia também. Nós já tínhamos botado o cachorro com ela, em contato com ela. Em 1 mês antes da ecoterapia, entramos com a ecoterapia. E nas primeiras 4 sessões, no mês de dezembro e início de janeiro, ela era outra criança. Tu tem algum recado para deixar para as mães que estão iniciando os tratamentos agora ou estão buscando um diagnóstico, e para mães também que já estão em tratamento, só que já não estão vendo o resultado? Tu tem alguma coisa para falar para essas mães em função de tratamento? Tenho sim, porque eu digo assim, até a gente acertar medicação, acertar a quantidade de terapias e a terapia correta, tá? Não é do dia pra noite que a gente se vê, com certeza. Ela já tá fazendo as terapias há em torno de um ano, entendeu? Vai fazer 1 ano e meio agora no meio do ano. Foi final de ano que eu comecei no ano passado, ano retrasado. Então assim, não é uma coisa que tu vê da dia pra noite, com certeza, entendeu? Tu vê as diferenças aos poucos, entendeu? Então assim, em relação ao diagnóstico,
tudo se dá um jeito. E eu digo assim, ó, pra nenhuma mãe se conformar com um médico dizer que não é nada, que é normal, que é uma fase. Nem tudo é fase de criança, nem tudo é uma birra e nem tudo é uma má educação, entendeu? Que nem a Pietra, ela é totalmente impulsiva, ela não tem controle sobre os atos dela, entendeu? Uma coisa que eu tomei providência, eu ando sempre com o laudo, com o CID dela na minha bolsa, porque eu já recebi 2 questionamentos de que minha filha é mal educada. Então, assim, ó, em estabelecimento, eu não estava em casa, eu estava na rua. Então, simplesmente agora, quando alguém me questiona, eu tiro o laudo e digo assim, ó, minha filha tem isso e isso. Se tu não tem na tua família, que bom, mas eu tenho. Então, tu tem que respeitar. Isso é um absurdo, isso é um assunto que a gente vai ter que trazer também, mostrar. É porque as pessoas não acreditam que existe o TOD, que existe o TDAH, elas não acreditam, elas acham que isso aí é a frescura. E essas pessoas é as mesmas que pensam que depressão, faz de conta pra fingir que tá doente, entendeu? Verdade. É um pouco da ignorância do ser humano, né? Mas faz parte, entendeu? Não é a maioria, mas existe, né? Então, assim, ó, em relação ao diagnóstico, e não entrar em desespero, porque tudo se dá um jeito, entendeu? Que nem ali a gente conversou aquela hora, que nem eu disse assim, ó, todo mundo pergunta, mas como é que tu lidar com isso? Vivendo um dia depois do outro. E o dia que eu recebi o diagnóstico, eu sempre pensava isso, sabe? Eu só pensava assim, ó, se for realmente uma coisa muito ruim. Ah, tua filha tem displasia, vai ter isso, epilepsia refratária. Não é uma coisa que ela corre risco de vida, um risco assim, ai, meu Deus, tua filha tem 3 meses, tem 6 meses de vida. Meu pânico seria minha filha ter um tumor, ter um câncer que não tem cura, entendeu? Então, como é uma coisa comportamental e neurológica, mas que não mata, tudo a gente pode dar um jeito. E óbvio, a gente tem que ter o controle, né, da situação, a gente tem que se manter calma, respirar, contar até 10, que faz parte, entendeu? É verdade. Mas assim, ó, a paciência, assim, olha, é fundamental. O amor, dedicação e o não abandono do tratamento. É demorado, mas a vitória, depois que você vê o teu filho bem, o teu filho reagindo a um tratamento, não tem preço. Tu tem que ter paciência, porque depois ali de um longo, não vou dizer curto prazo, que uma terapia não vai te representar no curto prazo, mas um longo prazo de uma terapia. Porque não adianta só a terapia, tem que ter as medicações, porque elas trabalham juntas, né? Mas quando tu, depois de um tempo assim, ó, se tu botar o dedinho na consciência para pensar assim, 1 ano atrás, como é que teu filho tava? Olha, tu agradece a Deus. Então tá bom, meu amor, muito obrigada pelo teu depoimento, te agradeço, um beijo no coração. Tá bom, beijo.